Era a noite de 29 de agosto de 2020, em Las Vegas, Nevada. A jovem Leslie Palacio, de 22 anos, saiu para se divertir com um conhecido da família, Eric Rangel Ibarra, de 25 anos, o que parecia ser uma simples noite de descontração em um bar da cidade. Se transformaria em um dos casos mais inquietantes dos últimos tempos. Leslie era uma jovem sonhadora, filha de imigrantes nicaragüenses, criada com muito esforço em uma família tradicional. Tinha concluído seus estudos e pretendia cursar enfermagem. Era conhecida por sua alegria, sua dedicação à família e por estar sempre presente em eventos da igreja. Eric Rangel Ibarra, por outro lado, tinha um histórico mais instável. Filho de José Rangel, um ex-funcionário do Departamento de Polícia de Las Vegas, Eric cresceu sob a influência do pai, mas se afastou das normas ao longo dos anos. Tinha passagens por comportamentos problemáticos. E embora nunca tivesse sido formalmente acusado de nada grave antes de 2020, não era considerado um exemplo de conduta. Leslie, segundo amigos próximos, não tinha um relacionamento romântico com Eric, mas o conhecia há algum tempo. Ele frequentava os mesmos círculos sociais e era visto como alguém confiável, ao menos até aquela noite. Câmeras de segurança registraram os dois saindo de um bar e, horas depois, chegando à casa de Eric. A partir dali, Leslie desapareceu. Sua família começou a procurá-la no dia seguinte, sem sucesso. Foram dias de desespero. A mãe de Leslie, aflita, publicava nas redes sociais todos os dias, pedindo qualquer pista. Cartazes foram espalhados por Las Vegas. O nome de Eric começou a surgir com mais frequência nos depoimentos, mas ele desapareceu logo após o ocorrido. O que ninguém esperava era que seu pai, José Rangel, também sumiria junto com ele. E então, 2 semanas depois, uma descoberta no deserto colocaria todo o caso em uma nova luz. Em 10 de setembro de 2020, as autoridades localizaram um ponto remoto próximo ao Vale Ave Fire, uma área desértica a cerca de 80 quilômetros de Las Vegas. Foi lá que encontraram Leslie. A comoção tomou conta da cidade. A jovem que havia desaparecido após uma simples noite fora, agora se tornava o centro de uma investigação delicada. Rapidamente, a atenção da polícia se voltou para a última pessoa que esteve com ela, Eric Rangel Ibarra. Só havia um problema: ele não estava mais em lugar algum. Ao vasculharem imagens de câmeras de vigilância próximas à casa da família Rangel, os investigadores encontraram cenas chocantes. Por volta das 6 horas da manhã de 30 de agosto, Eric e seu pai José foram flagrados juntos empurrando o que parecia ser um corpo enrolado até uma caminhonete branca estacionada na garagem. Os dois agiram com rapidez e em silêncio. Não havia gritos, não havia sinais de hesitação. Aquilo, para os investigadores, foi a primeira confirmação visual de que não se tratava apenas de um desaparecimento. José Rangel foi localizado alguns dias depois. Ao ser confrontado com as imagens, não teve como negar. Em uma confissão breve e contida, afirmou ter ajudado o filho a remover Leslie da casa após o incidente que ele alegava não saber como havia começado. Admitiu que o filho entrou em pânico e ele, como pai, teria tentado proteger Eric. Com isso, José foi preso, acusado de obstrução e manipulação de provas. Já Eric parecia ter evaporado. Não havia registros de voos ou movimentações bancárias, mas rumores indicavam que ele havia cruzado a fronteira com o México. A busca internacional foi ativada. Enquanto isso, a família de Leslie buscava justiça, enquanto lidava com uma perda que se tornava cada vez mais difícil de entender. Se você está chocado com o que aconteceu até aqui, deixe seu comentário com justiça por Leslie. E não esqueça de curtir para que essa história chegue a mais pessoas. A prisão de José Rangel em setembro de 2020 trouxe um novo peso ao caso. Ele foi julgado por interferência em uma investigação e por ocultação de informações, e acabou condenado a uma pena de 2 anos. Contudo, cumpriu apenas cerca de 9 meses antes de ser liberado em 2021. Essa decisão gerou revolta pública. A comunidade questionava como alguém envolvido diretamente na tentativa de ocultar um crime tão grave poderia sair em tão pouco tempo. Mas a maior indignação vinha do paradeiro de Eric Rangel Ibarra, que seguia sem pistas concretas. A família Palacio, especialmente a irmã de Leslie, se tornou uma voz ativa nas redes sociais e na imprensa local. Organizaram marchas, vigílias e até petições, exigindo mais ação das autoridades para encontrar Eric. Em meio a isso, novas informações surgiram. Um parente distante da família Rangel, que vivia em Aguascalientes, no México, revelou que havia visto Eric em circunstâncias suspeitas. Segundo ele, Eric parecia viver escondido, evitando usar documentos e circulando pouco. Foi o suficiente para que o FBI envolvesse autoridades mexicanas na busca. Durante meses, investigações discretas foram conduzidas em solo mexicano. Nenhuma prisão foi feita, mas o nome de Eric Rangel Ibarra passou a figurar na lista de procurados internacionais, com mandado aberto. Las Vegas inteira sabia quem ele era, e sua imagem era constantemente exibida nos noticiários. Enquanto isso, amigos de infância de Eric começaram a dar entrevistas. Alguns diziam estar em choque, outros afirmavam que ele sempre teve um lado mais reservado e difícil de entender. Ele nunca foi violento, disse um ex-colega, mas havia algo em comum nos relatos. Todos falavam do forte vínculo entre ele e o pai. Um vínculo que, segundo muitos, era marcado por silêncio, rigidez e lealdade incondicional. Quase 4 anos depois do desaparecimento de Leslie, em junho de 2024, veio a notícia que todos esperavam. Eric Rangel Ibarra foi finalmente localizado
e preso no México. A informação foi confirmada pelos 8 investigadores do News Now, que acompanham o caso desde o início. Ainda não está claro exatamente quando ele foi capturado, mas fontes próximas à investigação garantem que a cooperação entre os Estados Unidos da América e o México foi decisiva para o desfecho. Eric, agora com quase 24 anos, foi mantido sob custódia em território mexicano. As autoridades americanas trabalham para concluir os trâmites legais de extradição, mas não divulgaram quando ele será transferido para Las Vegas. Essa prisão representa um avanço significativo no caso, mas ainda há muito o que esclarecer. Qual foi exatamente o papel de Eric naquela manhã? O que levou à morte de Leslie? E por que fugir? A notícia da prisão de Eric foi recebida com emoção e alívio pela família Palacio. Para eles, a justiça finalmente começou a ser feita, embora saibam que a caminhada está longe do fim. O julgamento de Eric poderá lançar luz sobre os acontecimentos daquela noite, esclarecer dúvidas e talvez trazer um pouco de paz a todos que amavam Leslie. Wendy Palacio declarou à imprensa que esperam que Eric enfrente as consequências legais e que a memória de Leslie seja honrada com a verdade. A mãe de Leslie, ainda abalada, prefere não se pronunciar publicamente, mas segue firme ao lado da família, aguardando a extradição. Enquanto isso, o Ministério Público de Las Vegas continua preparando a acusação, baseada em imagens, depoimentos e documentos que indicam o envolvimento direto de Eric no ocultamento do corpo e, possivelmente, em sua morte. O caso Leslie Palacio continua em andamento, mas o retorno de Eric Rangel e Barra aos Estados Unidos marcará o início de uma nova fase. Ele deverá responder por crimes relacionados à morte e a ocultação do corpo, e poderá enfrentar acusações ainda mais graves conforme as investigações avancem. O desafio da promotoria será provar, sem uma causa de morte determinada, que houve intenção ou negligência suficiente para condená-lo. A defesa, por sua vez, deve explorar justamente essa lacuna no laudo oficial. A história de Leslie expõe falhas no sistema, mas também mostra a força de uma família que nunca se calou. Para muitos, justiça só será feita quando Eric for julgado e condenado. Mas para seus pais, justiça completa nunca existirá. Afinal, Leslie se foi, e nenhuma sentença poderá trazê-la de volta. Ainda assim, a esperança é que o nome dela seja lembrado não como vítima, mas como símbolo de coragem, luta e dignidade. Com o passar dos meses, algo começou a chamar a atenção de quem acompanhava de perto os desdobramentos do caso. Eric Rangel e Barra, mesmo dentro do sistema prisional, mantinha o mesmo comportamento que teve no julgamento calado. Nenhuma carta, nenhuma conversa significativa com investigadores, nenhuma tentativa de reconciliação com a verdade. Ele parecia disposto a carregar esse silêncio até o fim. Isso gerou novas especulações. Alguns familiares de Leslie acreditam que ele teme revelar detalhes que possam implicar mais pessoas. Outros acham que o silêncio é uma forma de autoproteção psicológica. Há também quem diga que ele não fala porque sabe que a verdade, se revelada, poderia chocar ainda mais, até mesmo ultrapassar os limites já conhecidos do caso. A promotoria, por sua vez, declarou oficialmente que o caso está encerrado em termos legais, mas reconhece que moralmente ele permanece em aberto. Fizemos tudo o que podíamos com as provas disponíveis, mas a verdade total, essa talvez jamais venha à tona. A caminhonete usada naquela madrugada permanece em custódia das autoridades. Foi analisada inúmeras vezes, mas nenhuma nova evidência relevante foi encontrada. A casa onde tudo aconteceu, como dito antes, foi vendida, e os novos moradores preferem não falar sobre o passado do imóvel. Curiosamente, vizinhos relatam que há quem passe de carro lentamente pela rua apenas para olhar a casa onde tudo começou. Na internet, o nome Leslie Palacio ainda aparece com frequência. Vídeos com homenagens, documentários amadores e grupos de discussão sobre o caso continuam sendo atualizados, mostrando que a história tocou profundamente pessoas além do estado de Nevada. Hoje, o caso de Leslie Palacio permanece como um daqueles episódios reais que jamais desaparecem da memória coletiva. Mesmo após o fim do julgamento, o silêncio dos envolvidos continua ecoando como uma ausência que grita. Eric Rangel e Barra cumpre sua pena em uma penitenciária estadual no México, ainda sem nunca ter se pronunciado publicamente sobre o que aconteceu. Naquela madrugada de 30 de agosto de 2020, seu comportamento continua sendo frio, recluso, distante. Nenhuma confissão, nenhum gesto de arrependimento, nenhum contato com a família da vítima. Já José Rangel, após cumprir apenas 9 meses da pena de 2 anos, desapareceu da vida pública. Nunca mais foi visto nem procurado por jornalistas. A última imagem que se tem dele é a saída discreta da prisão. Desde então, mantém-se longe de qualquer aparição. A dúvida sobre o quanto ele realmente sabia ou fez ainda paira no ar, como uma névoa que não se dissipa. A família Palacio tenta seguir adiante. Ainda é difícil. Leslie não volta, e a sensação de que tudo poderia ter sido diferente é constante. Mesmo assim, eles transformaram a dor em propósito, através de movimentos sociais, eventos e ações comunitárias. Mantêm viva a memória da jovem e lutam para que outras famílias não passem pelo mesmo. Em escolas e universidades da região, a história de Leslie é contada como alerta, não apenas sobre segurança, mas sobre confiança, silêncio e a importância de se observar os sinais, por mais sutis que pareçam. Por fim, a grande pergunta continua sem resposta. O que realmente aconteceu entre Leslie e Eric naquela noite? A falta de detalhes, o silêncio do principal envolvido e a brevidade da pena do cúmplice
fazem desse caso um dos mais inquietantes dos últimos anos. O que você acha que realmente aconteceu com Leslie? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este.